Salve, salve galerinha! Continuando o módulo 3, página 281, nós iremos falar agora sobre lipídios, né? Que tem como representantes aí gordura, óleos e ceras. Tá? Tem função energética e estrutural e, além disso, eles têm grande importância biológica. Participam da estrutura das membranas celulares, serve como isolante térmico, auxiliam na proteção mecânica dos órgãos internos e também auxiliam aí na produção de hormônios, tá? E existem, né, alguns grupos de lipídios e suas estruturas químicas que são diferentes, tá? E as gorduras e os óleos que são formados por partes menores, tá? Que são ácidos graxos e glicerol. Não esquecendo que esse ácido graxo e glicerol é o resultado da transformação dessas gorduras e óleos, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar com vocês também é um sinônimo que eles dão aí para lipídio. Né? Parece que lipídio só existe gordura, lipídio. Não existe óleos, não existe ceras, né? Só existe gordura. Né? E o pessoal fala muito assim que o lipídio é gordura, que gordura é lipídio. Não, para com isso, tá? Primeiramente, tá? O lipídio é encontrado aí tanto na gordura quanto nos óleos e nas ceras, tá? Começamos por aí. Outra coisa que diferencia também os lipídios, né, de cada um desses representantes é o seu estado, tá ok? É o seu estado em temperatura ambiente. Não esquecendo que cada representante, se ele tiver aí a ação de um agente, que é a temperatura sobre ele, ele pode, dependendo do ponto de fusão, ele se transforma em outra coisa, ele muda seu estado, tá bom? Então não pode de jeito nenhum falar que lipídios são gorduras. Não esqueça que lipídio pode ser aí, né, encontrado tanto na gordura quanto nos óleos ou nas ceras, tá bom? E que o ponto de fusão pode transformar esse representante em outra coisa, tá bom? É, as pessoas também são cheias de falar assim, o lipídio, comer lipídio demais. Lipídio não, né? O alimento que contém lipídio pode trazer problemas à saúde. Não é bem assim. Se você comer um alimento em excesso, você pode aí ter uma grande quantidade de caloria e transformar essa caloria em gordura. Tá bom, pessoal? Então não esqueça, não adianta só comer o alimento que contém lipídio. Se você, dependendo da comida que você comer e exagerar, ela vai virar aí, né, a tal gordura, que vai atuar como reserva energética dentro do seu organismo, tá bom? No você já sabia, tá? Temos dois tipos de lipídio, tudo bem? Na verdade, classificamos, né, os lipídios saturado e insaturado. Saturado está presente aí nas carnes, no leite, seus derivados, tá bom? E está relacionado ao colesterol ruim no sangue. Já os lipídios insaturados, né, mono ou poliinsaturado, por sua vez, são capazes de aumentar a quantidade de colesterol bom. Então, você comendo aí peixe, frutos do mar, óleo de canola, ômega 6, tá? Você vai ser beneficiado, tá? São lipídios que são recomendados para proteger o seu coração. Tudo bem? Página 282, vamos falar sobre colesterol, que existe dois tipos de colesterol, o bom e o ruim. Tá? O colesterol é um lipídio de origem animal, tá bom? Nós produzimos colesterol e nós também comemos, nós adquirimos, né, essa outra parte do colesterol da fonte animal. Tudo bem, pessoal? Então, assim, nós produzimos colesterol. Onde que produz colesterol, professor? No fígado. O fígado, quando ele
ele exerce um trabalho, ele produz esse colesterol. E nós iremos falar sobre, né, o trabalho que o fígado faz no sistema digestório e no sistema endócrino. Tá bom, pessoal? Continuando, temos o colesterol bom e o colesterol ruim. Tá bom? O colesterol ruim pode provocar a obstrução de certos vasos sanguíneos, causando problemas como o infarto e o AVC. Já o colesterol bom, ele vai auxiliar na dinâmica do seu sistema cardiovascular. Não esquecendo que quando nós falamos em colesterol bom ou ruim, estamos nos referindo, né, a diferentes combinações da molécula de colesterol com as proteínas, tá bom? Então ele é uma mistura de lipídio com proteína. Tudo bem, pessoal? Agora nós iremos falar aí de vitaminas e sais minerais. O termo vitamina vem da palavra em latim vita, que quer dizer vida, e amina, pois as primeiras a serem descobertas pertenciam ao grupo químico das aminas. Tá? Então, quando alguns cientistas começaram a estudar sobre esse nutriente, perceberam que tinha uma estrutura bem pequenininha, tá? A estrutura amina. Tá bom, pessoal? E as vitaminas são essenciais para o organismo humano, que só é capaz de fabricar algumas delas, e não todas elas, tá? Nós precisamos adquirir esse nutriente de fontes vegetais, tá? Vegetal, tudo bem? Para ser mais exato, frutas e algumas verduras, tá bom, pessoal? E não esquecendo de alguns leguminosas também, né, professor? Então, novamente, tá? As vitaminas são essenciais para o organismo humano, que só é capaz de fabricar algumas delas. Elas participam em diversos processos químicos fundamentais no corpo humano, tá? Em pequenas quantidades, né? O seu principal papel é justamente regular esses processos, né, físicos e químicos no nosso organismo. Por isso se diz que é uma função reguladora. As principais fontes de vitaminas são de origem vegetal e uma pequena parte animal, mas é possível encontrá-las em medicamentos, tá? Não esquecendo que ao fazer o uso, tá, desses medicamentos, temos que ter orientação médica. Tá bom, pessoal? No Você Sabia, tá? A importância das vitaminas só se deu em conta através do conhecimento, né, ligado aí às grandes navegações, tá? Foi graças às grandes navegações que nós percebemos a importância das vitaminas no nosso organismo. Por quê? Em alguns momentos, né, após alguns meses em alto mar, notava-se que alguns tripulantes sangravam pelo nariz, pelas gengivas, por vários orifícios, vamos assim dizer, e até chegava a morrer. Tá? E eles perceberam que eles precisavam de uma vitamina específica, que era a vitamina C, e que sem ela iria provocar aí o escorbuto, tá bom? Que faz com que a pessoa tenha sangramento por vários orifícios, tá bom? Outra coisa também que a apostila aborda aí, tá? Que é a oxidação, né? Que é a perda desse nutriente na hora de você manipulá-lo, na hora de consumi-lo, né? Porque a estrutura molecular é muito pequena. Então, na hora de você manipular esse nutriente, você acaba perdendo, né, uma parte. Então, o certo mesmo é consumi-lo cru, tá? Mas é difícil consumir, né? Ninguém consome aí alimento cru. A maioria das vezes você cozinha, você frita, você assa, né? Não cai muito bem. Mas enfim, o certo é consumir cru para não perder toda aí a sua parte nutricional, tá bom, pessoal?
Continuando, as vitaminas são divididas em dois grandes grupos, né? Eu pedi um trabalho para vocês, né? Onde falava sobre esse nutriente, tá bom? Mas voltamos. Esses dois grandes grupos são divididos em hidrossolúveis e lipossolúveis. Hidrossolúveis são vitaminas que dissolvem com facilidade na água. E lipossolúveis são vitaminas que se dissolvem com facilidade nos lipídios, tá bom? Temos aí uma tabela falando sobre as vitaminas, suas principais fontes, principais funções no organismo e deficiência. Peço que vocês dêem uma lida, tá bom? Nessa tabela. Tudo bem, pessoal? Continuando, vitaminas e sais minerais têm funções reguladoras, tá? Eu queria comentar também sobre os sais minerais, tá, pessoal? Que eles são importantes aí na constituição, tá? Até então, os sais e minerais, eles são importantes para o corpo humano, tá? Para repor, né, a estrutura óssea, né, a estrutura dos dentes, tem também aí a ação do ferro no sangue. Então, os sais minerais, eles são importantíssimos nessa questão da regulação de todo o sistema, vamos assim dizer, vamos englobar tudo, tá bom? Vitaminas e sais minerais têm função reguladora, isso é, são necessários, né, em pequenas quantidades, mas essenciais ao bom funcionamento do organismo. Comparados ao carboidratos, proteínas, lipídios e vitaminas, são substâncias cujas partículas são de menor tamanho. O que eu quero dizer com isso, né? Com essa pequena leitura que eu fiz? Que os sais minerais, eles têm a estrutura bem pequenininha comparado os outros nutrientes. Tá? As vitaminas têm uma estruturação pequena e os sais minerais têm uma estruturação menor ainda, tá bom? Não esquecendo, novamente, sais minerais são importantíssimos na nossa alimentação, tá? Porque ele atua como um regulador, tá bom? E ele recompõe aí, né, a, a estrutura do tecidual, celular, né, entre outras estruturação. Tá bom, pessoal? Virando na página 284, né? Nós falamos aí da página 283 e agora nós iremos para a página 284. Água e fibras. Água e fibras não costumam ser classificadas como nutrientes, mas têm grande importância na manutenção da vida. Lembra que nós já falamos de água lá no sexto ano, né? Das suas funções. A água é vital, a água ela tem a função de transportar, a água controla a temperatura, a água assim, a água tem N funções, vamos assim dizer, né? E ela faz parte aí, ela constitui 3/4 do nosso corpo, né? 3/4 do nosso corpo são formados, tem a formação aí da água, tá? São formados pela água. Desculpa novamente, tá, pessoal, pelo meu nervosismo. E a água é um solvente universal, tá bom? Não esqueça que a água é um solvente universal, tá? E as fibras são basicamente feitas de celulose e auxilia aí na produção do bolo fecal, tá? Ela auxilia na digestão, tá? Dos alimentos, tá? E principalmente na produção do bolo fecal. A apostila também ela aborda pirâmides alimentares, tá? Eu comentei com vocês que as pirâmides alimentares foram criadas pelos americanos, né?
para orientar eles na alimentação e que aqui no Brasil ela foi adaptada, né, para alimentação nossa, né, baseada na nossa cultura, tudo bem? E ela é importante, ela é um indicador para uma boa alimentação. Lembra que nós conversamos no início do capítulo, tá? Para respondermos, né, se nós alimentamos bem ou mal, tá? Nós precisamos aí da pirâmide alimentar, que hoje, né, como vocês podem ver aí na página 285, a pirâmide alimentar ela é dividida em 6 partes, tá? E a partir dessas informações, vamos ter aí uma boa alimentação. Tá ok, pessoal? Não esqueçam de fazer as atividades da página 285, 286, 287, 288 e 289 e 290. Tá ok, pessoal? Façam essas atividades, tá? Um grande abraço, até a próxima aula.